Que a paz esteja conosco. Hoje, domingo, dia 14, né? É o último dia do meu atual aniversário, né? Amanhã eu faço aniversário. Hoje é o dia 365 dias. E foi um dia assim, de muitas bênçãos na minha vida, onde Deus se fez muito presente, onde eu tive algumas conquistas, onde também o meu cachorro ficou muito doente, parecia que ia morrer. Eu orei muito pelo meu cachorro, fiz o que tinha que fazer, gastar o que tinha que gastar. E, enfim, ele foi curado. O cachorro que eu tenho muito sentimento por ele. O meu labrador misturado com Rottweiler. E Deus, sabe, se manifestou muito na minha vida de outras formas, onde pude melhorar, aumentar cada vez mais a minha fé e ter a certeza de que sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não dá para ser feliz nesse mundo, diante das tribulações, das adversidades, porque a vida é que nem a vida no mar. É bonança e tempestade. Quando você está no mar, diante de uma imensa bonança maravilhosa, né? Aqueles peixes passando, pescando, você fazendo aquele churrasquinho de peixe, se deleitando pelo momento da bonança, saiba que logo virá a tempestade. Se você não tiver com Cristo, a tempestade pode te engolir, ondas enormes podem se formar ao seu redor e o seu barco pode afundar, porque você não está com Cristo. Só quem está com Cristo é que consegue passar tranquilamente pela tempestade. É como Jesus, lá, quando ele estava no barco com os discípulos, né, no mar. E aí as ondas começaram a aumentar, a tempestade veio, e as ondas aumentavam, a tempestade também, raios e trovões. E aí parecia que o barco ia afundar. E Jesus estava lá, estava dormindo, descansando, estava nem para a tempestade. Os discípulos tentaram, né? Tentaram expressar a sua coragem, né? Segurando o leme, mantendo as velas, abaixando as velas e segurando o leme lá, mantendo o barco firme, mas tem uma hora que o barco parecia que ia afundar. A onda ficou sobre eles e parecia que ia cair sobre o barco e acabar e destruir todos. Então, aí sim, aí eles sentiram medo, pavor, e acordaram Jesus dizendo: Senhor, 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 salva-me, salve-me, nós vamos morrer. Então, Jesus se levantou com um ar de decepção, olhou para as ondas e disse: basta. Depois falou para os discípulos: homens de pouca fé. Deus quer que nós tenhamos fé. Se nós crermos e termos a nossa fé, e crer, ter fé, não significa apenas crer, ter fé, não. Quando você crê, quando você tem fé, você crê, isso leva você a viver os mandamentos de Deus. Não se ligar nesses conceitos desse mundo, mas viver os mandamentos de Deus. É isso que vai fazer com que você esteja na presença de Deus. E que Jesus esteja no barco da sua vida, onde jamais seu barco afundará. Então, eu agradeço muito a Deus pelos meus 365 dias e que amanhã, em nome de Jesus, eu creio, começará uma nova etapa da minha vida. O primeiro dia dos 365 dias que vão acontecer na minha vida, que serão, e eu profetizo em nome de Jesus, que serão com saúde, paz, união, prosperidade. E tudo isso possamos ter se estivermos totalmente ligados a Jesus. Que a paz do Senhor esteja conosco e que esse amor seja pleno na minha vida e na sua vida. E que esse amor venha nos transformar e nos fazer pessoas cristãs. Fazer com que nós saibamos quem somos nós. Quem você é? Eu sei quem eu sou. Eu sou um cristão. E por isso, devo viver segundo a vontade de Deus. Não segundo a minha vontade. E a vontade de Deus é que nós sigamos os mandamentos dele fielmente, para que, vivendo os seus mandamentos, possa o Espírito Santo estar pleno em nós. E essa plenitude do Espírito Santo em nós nos liga a Jesus,
que nos liga ao Pai, que nos diante da sua graça, por meio de Jesus, em unidade com o Espírito Santo. E possamos ser uma pessoa feliz, ter longevidade e partir desse mundo com uma morte boa. Não que alguém vai morrer, mas alguém que vai viver para outra vida, outro plano de vida agora eterno. A cada aniversário eu digo, é uma passagem, né? Porque o Fernando dessa idade não existirá mais. Agora será o outro Fernando. Uma novidade. Assim também será, a cada 365 dias é uma idade. É uma jornada que termina, é um capítulo que termina. Até chegar ao último capítulo da nossa vida. E será que começa a transição de uma idade para outra. A morte transforma em vida. Porque Jesus diz, todo aqueles que creem, ainda que morra, viverá. Então, viveremos no reino de Deus para sempre. E essa certeza é que faz com que a gente possamos, a cada 365 dias, viver em plena comunhão com Deus e com a felicidade aqui na nossa alma. Então, que nós possamos ter essa consciência e possamos, então, na presença de Deus, fazer a escolha certa, que é viver o amor de Deus em toda a sua plenitude. Que a paz do Senhor esteja comigo, com vocês, com suas famílias, com a minha família. E que nós possamos, juntos, na comunhão com Cristo, vivendo seus mandamentos, ser felizes na presença dEle, na bonança e na tempestade, sabendo que venceremos todos, porque com Cristo, somos mais que vencedores. Que a paz esteja conosco. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso estejam sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força.